Olá, que a paz seja convosco. Nós estamos no vídeo 3 da jornada da parábola do semeador. Se você ainda não viu os vídeos 1 e 2, vou deixar os links nesse vídeo para que você possa apreciar. Vamos orar? Pai, obrigada por mais esse dia, mais esse momento de estarmos aqui em comunhão, aprendendo de Ti, Senhor, recebendo instruções valiosas para rompermos no nosso crescimento. Querido Espírito Santo, abre o entendimento da palavra nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu espero que esse singelo estudo esteja ajudando de alguma forma o seu crescimento. Para mim tem sido um tempo de aprendizado maravilhoso. São estratégias que o nosso Deus, nosso Senhor, nos ensina para não perdermos as nossas bênçãos, ok? Bom, hoje a nossa leitura será Mateus 13, do versículo 1 ao 23. E como eu disse, nós estamos alternando a leitura da mesma parábola nos 3 evangelhos onde ela foi relatada, para que assim possamos agregar informações. Amém? No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se. E porque não tinha raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras 60 vezes e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E vieram os discípulos e lhe perguntaram: Por que tu falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Porque àquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos surdos para ouvir. E eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes, e não o viram, e ouvir estas coisas que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Mas o que recebeu semente em lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo.
Pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. E também o que recebeu a semente entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto, e a um produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. Amém? Mateus aborda de uma forma diferente a questão da semeadura. Perceba que ele atribui ao ouvinte o termo aquele que recebe, aquele que recebeu. Receber aqui então é uma ação, uma condição ativa. Eu decido receber. Clamando ao Espírito Santo, eu me coloco na posição de recebedor. Quando eu acredito que eu não preciso receber nada, eu sou como os fariseus. E o Senhor alerta no verso 12, porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, eu me predisponho a receber, eu vou recebendo mais conforme a palavra se aprofunda em mim e cria raízes. O Senhor Jesus compara os espinhos aos cuidados deste mundo e o engano da riqueza. Fica um alerta para nós: que tipo de preocupação externa está impedindo que a palavra crie raízes profundas em nós? E por fim, mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto, e produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. Eu quero ler um trecho de um artigo publicado no site guiame.com.br, intitulado Análise Bíblica e Contextual do cedro do Líbano, que está citado lá no Salmo 92, que diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Um trecho então desta matéria. Nosso foco, que é o cedro do Líbano, já sabemos que as árvores são pessoas. Então, dentro deste contexto que estamos estudando agora, vamos compreender o significado de crescer como o cedro do Líbano. A raiz do cedro cresce até 1,5 metro de profundidade nos primeiros 3 anos de vida, enquanto o broto tem apenas 5 centímetros. Espiritualmente, isso indica que uma pessoa pode estar crescendo na fé e firmando suas raízes em Deus, mesmo que ninguém perceba isso. O cedro só começa a crescer a partir do 4º ano de idade e pode chegar a 50 metros. E a circunferência do caule pode chegar a 14 metros em média. Veja, o seu crescimento é lento, porém constante, por volta de 20 centímetros por ano. Por crescer lentamente, a madeira do cedro é muito densa e compactada, e por este motivo é mais resistente ao ataque de bactérias e fungos que provocam doenças e a decomposição da madeira. Por ter um alto teor de resina, o cedro também não é atacado por insetos. Quando o justo cresce como o cedro do Líbano, ele ganha em qualidade e não em quantidade. Aprofundar-se no relacionamento com Deus, o nosso secreto, na palavra, e praticar o que foi aprendido,
é o adubo ideal para a frutificação. Amém? Vamos agradecer? Ah, Paizinho, gratidão por nos ensinar tantas ferramentas para que esta frutificação aconteça, para que não esmoreçamos e prossigamos caminhando com o Senhor nessa jornada contigo, nosso querido Deus, para que nós possamos crescer mais e mais na graça e no conhecimento. É o que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu espero que esta série tenha edificado sua vida. Olha, não se esqueça de se inscrever no nosso novo canal, ok? Deixar o seu comentário, curtir e compartilhar. Nesta parábola, o Senhor faz um importante alerta aos seus discípulos. Se vocês não entenderem esta parábola, como vocês entenderão as outras? O Senhor fala das parábolas com relação ao reino. Nos próximos vídeos nós vamos tentar compreender o que é o reino, qual a sua extensão, quais as parábolas que citam o reino e que falam delas. Você sabe o que é o reino? Vamos juntos nessa nova jornada. Eu te aguardo, ok? Louvado seja o nosso Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. E louvo a Deus por sua vida. Muita paz. Deus abençoe.